Você sempre assiste nas novelas coreanas os chaebols morrendo de amores pela mocinha pobre que não tem nem 2 pares de sapato direito, não tem pai, não tem mãe, não tem nada. E lá eles estão morrendo de amores por ela. Mas hoje eu vou te contar uma fofoca nível dorama da vida real, em que a herdeira da Samsung casou com o seu segurança pobre. Pois é, eu sou a Bru e pra quem tá perdido no rolê, os chaebols são conglomerados empresariais lá da Coreia do Sul que são controlados por famílias. Então tem a Samsung, por exemplo, Hyundai, LG. Sabemos que a empresa mais famosa da Coreia do Sul, obviamente, é Samsung. Tanto que lá na Coreia eles têm uma piadinha lá que eles são a República da Samsung, não a República da Coreia. E assim, você deve estar pensando, poxa, a Samsung vende muito celular, né? Então, ela não vende só muito celular. Elas estão metidas em negócios de eletrônica, finanças, cuidados médicos, hotéis, aviação, seguros, maquinaria, é muita coisa que eles têm negócio. E pra vocês terem noção do quão poderosos eles são, a receita anual do grupo Samsung pode chegar a 20% do PIB total da Coreia. Gente, é muita coisa. Então, qualquer passo aí da Samsung, toda a economia coreana é afetada. Então, por isso que a vida privada aí de cada membro do clã é acompanhada como eles fossem celebridades, porque eles são, sim, muito importantes para a economia coreana. E assim, tem um ditado coreano muito interessante que é: existem 3 coisas que não podem ser evitadas na vida de um sul-coreano: impostos, mortes e Samsung. Mas claro que a gente não tá aqui só para falar da grandeza da Samsung, e sim da caótica vida amorosa da princesa da Samsung, que assim, meu Deus, são muitos babados, que é a Lee Budin. Então, vai deixando o like aí pra gente começar a história dessa coitada, porque, digamos assim, a vida dela foi um dorama, só que aquele que a protagonista só se ferra, sabe? Mas antes da gente chegar lá no casamento dela com o pobretão, vamos entender a vida da moça. Eu falo pobretão porque eu sou pobre, então eu posso falar dos pobres do jeito que eu quero. Enfim, a Lee Budin, herdeira lá da Samsung, nasceu em 1970, então ela tem 54 anos. E presta atenção aqui na árvore genealógica, porque ela é filha do Lee Kang-hee, que é o falecido presidente da Samsung. Esse Lee Kang-hee, que é o pai dela, ele é filho do Lee Byung-chul, falei tudo certo com certeza. Mas esse Lee Byung-chul, ele é fundador da Samsung, ou seja, são todos ali herdeiros diretos do criador da Samsung. Deu pra sacar a árvore genealógica que esse povo é muito importante mesmo. A Lee Budin sempre teve um laço muito forte com seu pai, tanto que chamavam ela de pequena Lee Kang-hee, que é o nome do pai dela, tá lembrado, né? Só que não demorou muito, claro, pra começarem a chamar ela de princesa da Samsung. E como nos K-dramas ela sempre estudou aí nas melhores instituições da Coreia do Sul, era muito inteligente. Lá por 1995, ela começou a trabalhar na Samsung e, por incrível que pareça, ela não começou com um cargo alto e sim como uma estagiária qualquer, e precisou crescer na carreira para se aproximar aí lá do comitê diretor da Samsung. 6 anos depois, lá em 2001, ela começou a trabalhar na rede de hotéis Shilla, que é uma parte da Samsung aí que foca em hospedagens e viagens, e a Budin era muito inteligente mesmo, e claro que com todas as conexões ela conseguiu aí modernizar e expandir o negócio aí do Shilla Hotel e tal, e finalmente se tornou uma CEO aí desse setor em 2010. Então foram 9 anos para ela chegar nesse cargo. Tipo assim, ela tinha as conexões, porém ela era muito inteligente mesmo, sabe? Ela reconhecidamente inteligente. A Budin estava envelhecendo e era esperado que o quê? Que ela se casasse. E como nós vemos nos dramas, os chaebols precisam se casar entre si para a fortuna deles ficarem cada vez mais forte nas conexões e tudo mais. E isso, obviamente, era esperado para Lee Budin. O pai dela, assim como nos K-dramas, lutou por isso também, tá bom? Então ele arranjou alguns encontros com ela, com homens milionários, porém a coisa nunca ia muito pra frente. Isso de casar aí entre herdeiros não acontece só com a família da Samsung não, tá? Cerca de 48% das famílias de chaebol são casados com outros herdeiros. É uma tradição, assim, desses ricaços lá da Coreia. Porém, a vida deu várias voltas e Budin se apaixonou pelo seu segurança pessoal, o In Woo-jae, e ele foi contratado pelo próprio pai dela. Aí, depois de anos, ele foi designado para cuidar da proteção da filha. Então, é meio engraçado isso, porque foi meio que o pai dela que fez o caminho dos dois se encontrarem, sabe? E eles se conheceram lá em 1995, e a partir disso, ambos começaram a conviver cada vez mais até o dia que a herdeira revelou pro segurança que amava ele. E o próprio Woo-jae contou aí pra um jornal, porque ele é todo desbocado, lá em 2016, que ela era muito frágil e dependia muito dele. Aí eles começaram a namorar, e aí, obviamente, o namoro não foi muito bem recebido e tal, mas continuaram namorando, sabe? E segundo aí a mídia coreana, o Kang-hee, que é o pai dela, ele se opôs fortemente à ideia da filha se relacionar com uma pessoa fora da elite coreana. Ou seja, ele
queria que ela se casasse com um chaebol. Mas não adiantou nada o pai não aprovar o relacionamento, porque ela foi contra a tradição familiar e se casou com o seu próprio guarda-costas. O amor é muito lindo, né? Até a página 2, porque o Jae, ele até falou aí pra mídia que quando a Budin falou que eles deveriam se casar, ele recusou e falou que ela não deveria dizer esse tipo de coisa, que havia aí uma lacuna muito grande entre a origem familiar deles e tal. E o presidente da Samsung permitiu que eles namorassem, mas ele não achou que ele iria permitir o casamento um dia, sabe? Então ele tava muito preocupado com isso. De qualquer forma, o amor ganhou e a cerimônia finalmente ocorreu lá em 1999, e aí após o casamento, o Jae ficou conhecido na imprensa sul-coreana como o Senhor Cinderela. Após o casamento, começa outro capítulo na história do casal, porque o Lee Kang-hee, o pai da Budin, não queria deixar seu genro continuando apenas como um segurança, né? E aí ele exigiu que o genro fosse estudar lá nos Estados Unidos, só que o segurança não gostou muito disso porque o cara nem inglês sabia falar, sabe? Ele foi pra lá, ele odiou muito, pensou em até ir de arrasta pra cima, mas ele sabia que não podia ir contra a vontade aí do presidente, porque as palavras do presidente, segundo aí o Jae, eram como um evangelho, todo mundo tinha que seguir 100%. A Budin, como uma amada esposa, ela tentou fazer a cabeça do pai e conseguiu trazer o marido de volta para a Coreia, e o Jae começou a trabalhar lá na Samsung. Só que o desquerido não começou na humildade não, porque vocês lembram que a princesa da Samsung começou como estagiária? Então, o Jae entrou diretamente como vice-presidente sênior da equipe de planejamento da Samsung Electromechanics, lá em 2005. Aí ele foi promovido a vice-presidente executivo em 2009 e vice-presidente em 2011. E com esses cargos e promoções, claro que mais fofocas de que ele não tinha qualificação nenhuma para os cargos eram espalhadas, né? Enfim, essas fofocas não mudou nada, porque ele chegou à vice-presidência e aí nos primeiros anos do casamento parecia tudo perfeito, eles tiveram até mesmo um filho juntos, mas essa história não teve um felizes para sempre não, infelizmente, porque cada vez mais rumores de traição por parte do Jae começaram a surgir na mídia coreana. Então sim, ele estava supostamente traindo a herdeira da fucking Samsung. Porém, até aquele momento, eram apenas boatos. Sabe aquele papo de fofoca de gente invejosa? Então, tipo isso, só que não. Vamos lá. Em 2009 acontece uma coisa bem grave, porque uma atriz chamada Jung Jae-young, ela tirou sua própria vida e deixou uma carta relatando que sofreu violências, vocês sabem de que cunho, de executivos da mídia, políticos e até de cantores, atores lá da indústria coreana. Então, um dos nomes citados era do Jae. E aí você deve estar pensando, ele foi preso, né? Porque a justiça da Coreia funciona e aí a mulher, por conta que foi preso, se separou dele. Não. Tá, em algum lugar, primeiramente, rico vai preso no mundo? Não, né? Então a polícia coreana nem convocou ele para depor. E aí depois soltaram uma nota qualquer dizendo que não acharam provas nenhuma sobre tudo isso, sobre a relação dele com a morte da atriz. Muito triste isso e, né, rico é rico em qualquer país do mundo, pessoal. Tem gente que pinta a Coreia como um país perfeito, sem defeitos nenhum, mas é claro que todo lugar do mundo tem algumas falhas, né? Enfim, depois desse fiasco total, eles só começaram o processo de divórcio em 2014. E quem pediu pela separação foi a própria herdeira, né? A Lee Budin. Lá na Coreia, o processo de divórcio é totalmente diferente do Brasil. Então, ambas as partes precisam querer o divórcio. E só pede o divórcio primeiro quem é o certo da relação, sabe? E como o Jae, ele não aceitava esse divórcio, porque segundo mesmo, ele queria proteger a família dele, que era o bem maior da vida dele, o processo de divórcio durou por mais de 5 anos. Sim, tudo isso mesmo. E ele, na oportunidade que podia, abrir a boca pra mídia, dizendo que a Budin e seus advogados eram mentirosos, que eles estavam espalhando que ele só ficava bebendo em vez de estudar, que ele bateu nela e que isso não aconteceu e tal. Então imaginem tudo isso vindo de uma família extremamente privada e importante na Coreia. Meio que uma realeza coreana, porque eles são sim muito importantes, pessoal. Eles impactam totalmente na economia. E esse tipo de escândalo acaba manchando a reputação da família, se bem que eles não são muito santos não, tem vários escândalos aí da família Samsung. Enfim, enquanto o divórcio ainda estava rolando, em 2016 ele entrou com uma ação paralela do divórcio para solicitar uma pensão alimentícia e a divisão de ativos no valor de mais ou menos 3 bilhões de reais. Mas a notícia negou e aí, em meio dessa confusão toda, ele deixou seu cargo alto lá na Samsung e passou a ocupar uma função mais simbólica
simbólica, sabe? Ele não era mais tão importante, as decisões dele, ele, sabe, não tá valendo nada. E é um processo bem comum no processo de demissão de executivos de alto nível. Então, provavelmente, ele foi demitido, entre aspas. E pasmem, só em 2019 o processo do divórcio chega ao fim e a justiça deixou a guarda do filho como herdeira e ela deveria pagar para ele 8,6 bilhões de won, que dá cerca de 32 milhões de reais. Muita grana mesmo, né? A história do casal acaba mais ou menos aí, às vezes ele volta na mídia e tal, mas existe uma teoria muito interessante sobre isso, que é de que ela casou com ele, uma pessoa comum, sem poder, porque caso ela se casasse com o Chaebol, ela teria que abdicar toda a sua vida profissional, abandonar sua vida como empresária e ficar cuidando apenas da família, porque é isso que se espera de uma mulher lá na Coreia, né, que ela fica em casa cuidando da família. E também é um dos motivos do porquê é tão difícil ver mulheres ocupando papéis de grande importância aí nessas empresas gigantescas. E aí ela, para não abdicar seu cargo, sua carreira, ela fez essa jogada de mestre, se casou com uma pessoa que não é tão importante, aí ela teria que continuar trabalhando. E de novo, isso é apenas uma teoria, tá? Então sei lá se é verdade. E ok, eu sei que talvez alguns de vocês estejam pensando, até minha vizinha ali da esquina tem um divórcio aí controverso, né? Um divórcio cheio de tiro, porrada e bomba. Mas gente, de novo, é o divórcio da maior herdeira da Samsung, cheio de chifre, babado, possíveis crimes do marido, né? Lembram que ela falou que ele batia nela e ele estava envolvido lá nos abusos? Então, é uma coisa bem complexa que com certeza deve ter sido um inferno pra Budin e também pra família Samsung, né? Então me conta aqui sua opinião sobre isso, porque eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e tchau!